Um forte abraço para você que está na nossa companhia no www.galeradaweb.com, na tw7.tv e também em Rio Grande, canal 22 da NET e 17 via cabo. Tá começando mais um debate da galera, agora 7 horas 9 minutos, 17 graus a temperatura aqui na capital dos gaúchos e hoje recebendo mais um dos candidatos à presidência do Grêmio. Candidato Nilton Cabistany, que é do Grêmio Democrático, candidato do Grêmio Democrático, que participa do debate da galera aqui conosco. Você participa e vem para o debate também nas nossas redes sociais, no Twitter, o @RDGaleraDaWeb, também no nosso Facebook, aí você escolhe entre fanpage e perfil. O perfil é RD Galera Oficial e a fanpage é Galera da Web. Também você manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 9208-0969. Já de imediato com os destaques aqui da bancada, com o Samuel de Souza Santos, além do Nilton Cabistany, nosso entrevistado de hoje, que vai falar sobre os planos para o Grêmio na próxima gestão, caso seja eleito, já que estamos ouvindo e você está assistindo também via TW7, também nos canais lá da TV Mar e também via cabo 22 lá, via cabo canal 17, os candidatos à presidência do Grêmio, que são 5, e hoje tivemos a definição das chapas que foram registradas das eleições do Grêmio que ocorrem no mês de outubro. Rafael Passos, Samuel de Souza Santos e este que vos fala e também apresenta este programa, Diego Macanhã. Começando com o menos experiente aqui da bancada, Samuel de Souza Santos. Boa noite, teu destaque, Samuel. Boa noite, Diego. Boa noite, telespectadores da nossa TW7.tv. E hoje eu estou muito alegre porque recebemos aqui ao Nilton Cabistany, que é candidato à presidência do Grêmio e é um dos homens dessa estirpe de gremistas que vem dirigindo este clube ao longo de uma trajetória brilhante. Brilhante porque, ao dizer isto e saudar aqui alegremente a presença do Nilton, porque no último programa nós falamos aqui que o Grêmio começava a jogar com a cara do Grêmio, com a cara de Vitória, com a cara do Rio Grande, e realmente isto se confirmou. E nós ficamos contentes porque quando se confirma uma opinião dessa ordem, não se deve ficar com nenhuma característica profética, mas é bom, né? É bom saber que a gente está acertando junto a esse grupo de companheiros que fazem aqui o programa. É muito bom tê-lo aqui presente. Vamos saber quais os planos para este dirigente do Grêmio Porto-Alegrense, chegando à presidência do clube, o que pode fazer neste Grêmio que retoma uma caminhada de vitórias. É isso que eu gostaria de destacar, Diego. Tá aí o destaque de Samuel de Souza Santos. Rafael Passos, boa noite, teu destaque, Rafael. Boa noite, Diego, Cabistany, Samuel, amigos da Rádio Galera, na TW7 TV e também na Rádio Galera da Web.com. Bom, o Grêmio que namorou com o G4 na quarta-feira, dormiu dentro do grupo da Libertadores, caiu depois com a vitória do Atlético e teve uma semana complicada, fechando a semana com a goleada sofrida no STJD. Tem este jogo contra o Botafogo no domingo para retornar ao G4 e o Inter já dormindo várias noites lá na posição de segundo lugar, numa posição ascendente. Os destaques aqui do debate da galera. E já de imediato também trazendo para o debate o nosso convidado de hoje. O convidado de hoje que é o Nilton Cabistany, que é candidato a presidente do Grêmio pelo Grêmio Democrático. Boa noite, Cabistany. Agradeço já de antemão a tua participação aqui no debate da galera. Seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer vocês pelo convite. Dar uma boa noite a todos os ouvintes e telespectadores, porque a gente está através de rádio e televisão. E estou aqui à disposição de vocês para a gente explanar aqui o planejamento, nosso plano de gestão, que a gente tem uma expectativa bastante grande, que isso é o que o Grêmio precisa hoje.
Já abrindo aqui a nossa sabatina que fizemos com vários dos candidatos a presidente do Grêmio, é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo bastante complexa. O porquê a candidatura para ser presidente do Grêmio? Essa pergunta eu já recebi em várias oportunidades. Ela parece simples, mas é muito complexa. Não, né? mas é bem coerente e cabe mesmo. O que acontece? Eu sou sócio do Grêmio agora há 16 anos. Acompanhei o Grêmio, tenho 58 anos, acompanho o Grêmio desde 10, 11, 12 anos indo ao estádio. E tenho uma vida de amor pelo Grêmio. O que levou a gente a esse tipo de atitude? Nos últimos 4 anos, através do movimento Grêmio Democrático, a gente resolveu, em função de ver o Grêmio perdendo, né, achando que assim os filhos da gente chorando. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho assim, bem verdade. Eu levei meus filhos, levei muitos amigos dos meus filhos, tem muitos gremistas que eu ajudei a fazer. Então a gente entendeu que deveria, lá atrás, participar da política. Nos últimos 4 anos, como conselheiro, eu particularmente dediquei o meu tempo a entender como é que funcionava o Grêmio e como é que funciona o Grêmio. Nesse período, nós participamos de uma gestão inteira do presidente Oddoni. Estamos agora, pegamos um pequeno pedaço do presidente Duda, a gestão inteira do presidente Oddoni, e agora estamos na gestão do presidente Koff, que está indo... Que área tu estavas com o Oddoni, no futebol? Não, eu só como conselheiro. Perfeito. Como conselheiro. Então, tentei ficar entendendo como é que funcionava. O que acontece? Tentamos com o nosso grupo, que é um grupo minoritário, temos 7, éramos 12, aí depois lá aconteceu alguns desacordos e ficamos em 7. Nesse período todo, se tentou passar muitas coisas e muitas ideias no Conselho. Muitas dessas ideias são ideias que são compartilhadas e são existentes dentro do discurso e das propostas de outros grupos e de outros dirigentes. Tá? Essas propostas, ficamos por definição com o seguinte: essas propostas são muito bonitas para discurso, mas elas não, quando estão no poder, os dirigentes simplesmente não fazem acontecer. Não lembram? Isso não existe, é só proposta por proposta, vale para eleição. Mas não vale para brigar. Na mesma linha de raciocínio, Nilton, te pergunto, o que quer o grupo democrático? Bom, eu vou aproveitar aqui para fazer um comercial do meu grupo. Não, ótimo. É assim, ó. É para isso mesmo. Essa pergunta do Samuel é uma pergunta que vem a calhar para o que eu vou dizer. Nós temos uma página na web, página no Facebook, onde tem todo o nosso plano de gestão. É um plano que visa essencialmente profissionalização, mas profissionalização não de conversa, uma profissionalização efetiva. Começa assim, Samuel. Nós temos que definir uma equipe técnica permanente. Perfeito. Temos que definir uma equipe técnica permanente. Eu tenho dito em alguns outros canais, em outras rádios, e tem sido uma surpresa que não existe melhor oportunidade do que a que a gente está vivenciando agora. Técnico para o Grêmio. Para implantar isso? Para implantar isso na área técnica do futebol profissional. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o técnico que só não ganhou para o Grêmio o título mundial, foi por um acaso. Foi por um acaso. Perdeu nos pênaltis. Mas o Filipão ganhou todos os títulos que o Grêmio poderia ter existentes. Então, por que a gente não tem um novo Ferguson, um novo Arsène Wenger? Por que aqui a gente não pode usar desse tipo de estratégia? O Filipão ganhou tudo no Grêmio. O Filipão é gremista. O Filipão é uma pessoa correta. Vamos deixar o Filipão por tempo indeterminado. Para que eu vou ficar fazendo aposta? A partir dele, obviamente, não vai ser o Filipão dono do Grêmio. Não, o Filipão vai servir também como referência
e vai servir como um passador da experiência dele, porque temos uma ideia muito maior para esse tira, tipo de... tira o técnico, tira o Felipe, né, que tem toda essa capacitação, dessa bolsa de técnicos, Isso. e coloca o executivo. É a mesma pessoa. Exatamente. Né? Mas assim, ele participaria o plano para o futebol profissional envolve, na nossa opinião, a gente utilizar os recursos existentes. O que seriam os recursos existentes? As melhores cabeças, os jogadores que tiverem condições, nós fazer um investimento e eles se tornarem os próximos dirigentes do futebol, serem os futuros treinadores, usando muito do que se usa na Europa hoje, que é uma coisa que dá certo. Isso aí está provado, não é invenção da gente isso. Os grandes clubes como Barcelona, Bayern, tu pode ver até o presidente, os caras tiram daquele pessoal que trabalha no clube. Isso aí é fácil de ver isso. Então, a nossa visão para o futebol profissional é fazer uma estratégia desse tipo. Óbvio que muito melhor se a gente tiver uma figura como ele, como base para isso, né? Essa é a nossa opinião no futebol profissional. E tem uma série de outras coisas, que se eu vou ficar discursando sobre isso aqui, mas isso não vou ficar 2 horas. Isso é uma resposta à pergunta que se fez. Não, o que era esse grupo democrático? O que pensa o grupo democrático? Como é que o grupo democrático pensa gerenciar o Grêmio, né? Gerir o Grêmio? Não, se vocês deixarem, eu vou ter 1 hora falando aqui, porque tem bastante coisa. Temos 2 horas de programa e fica à vontade. Não, fica à vontade. Vou só eu falar, não tem problema. Não. Bom, na questão de marketing, por exemplo, nós precisamos de um clube autossustentável. O Grêmio tem 8 milhões de torcedores e sabe lá quantos outros milhões em potencial que a gente pode desenvolver a partir do momento que o clube que estiver organizado profissionalmente. Quantos associados poderíamos conseguir a partir disso? Nosso objetivo, entendendo que podemos ter um clube sustentável, é um número mínimo de 200 mil sócios. O cara vai dizer, pô, mas aí o cara enlouqueceu. Não. Em quanto tempo isso? Em 4 anos. 4 anos. 200 mil sócios, tu faz o percentual para 8 milhões. Nilton, 2,5%, cara. Será que a gente é tão incompetente que não consegue fazer isso? Eu tenho uma formação assim de nível de pós-graduação em marketing e vejo isso como uma coisa plenamente viável. Sabe o que eu vejo às vezes? Parece que, e não é só o fenômeno do Grêmio, não. Eu acho que o internacional também, os grandes clubes do Brasil, mais ou menos andam nessa caminhada, nessa trajetória. Não sabem a força que tem ou não usam a força que tem. Não sabem o tamanho que tem. Não sabem. Não sabe, não sabe canalizar essa força para uma questão profissional. Isso. Tu não pode. O futebol ainda é feito aqui no Brasil com os amigos. E não tem o futebol. Nós administramos 200 milhões de receita anual. Como é que tu vai deixar os amigos, com todo respeito aos amigos, com todo respeito aos políticos, a visão não pode ser mais essa. Não pode. É que também passou o tempo da questão de um clube ser balcão um cabide de empregos, que vai colocar o amigo na categoria de base, o outro conhecido lá como no almoxarifado e por aí vai. O futebol ele evoluiu e precisa dessa profissionalização, né? Precisamos nos atualizar, na verdade é isso. Porque se a gente pegar 200 milhões, vai jogar contra as receitas dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Será que a gente acha 10? Quantos municípios tem no Rio Grande do Sul? 500 municípios. Correm atrás. Tá entendendo? Então, cara, assim, primeiro ato nosso assumindo a gestão do clube. Nós vamos procurar os melhores headhunters, que são os caras que procuram os melhores profissionais, e vamos buscar assim, o melhor CEO que tem no Brasil, o melhor gestor de finanças, o melhor gestor de marketing, e assim vai, entendeu? Dentro das áreas fundamentais. Eu estou me antecipando, não sei se o Rafael... Nessa linha de profissionalismo, Cabistani, como tu vê a questão do presidente do clube remunerado? Eu acho que é uma coisa que já está amadurecendo
para ser pensada, digamos assim. Eu acho que tem que ser discutido isso. Que eu não sei se Isso é uma opinião minha, pessoal. Claro. Tá? Não estou falando... Que eu não... Todas as outras coisas que eu estou falando aqui é um consenso de grupo. Assim, que eu não sei se é o teu caso, que caso venha assumir o Grêmio, teus afazeres profissionais com certeza ficarão afetados, né? Fica bem complicado. Hoje, por exemplo, um dos postulantes à presidência do Grêmio, podemos dizer aqui, o Luiz Carlos Silveira Martins, uma das razões por ele não ter aceito essa condição de candidato foi a questão profissional. Ele falou que não poderia conciliar a vida política com a vida profissional dele de advogado. Eu acho que é uma equação para ser bem avaliada, né? É bem difícil mesmo de resolver isso. Agora, assim, se a gente conseguir montar uma estrutura do jeito que nós pensamos, né? Porque se a gente, como é que a gente chega nessa ideia de que tu pode pegar os melhores profissionais? Os salários pagos, olhem bem o que eu estou dizendo, os salários pagos no futebol hoje são maiores, assim, para jogadores... Samuel pode médios ou abaixo disso. São os melhores salários de mercado. São maiores do que os melhores salários das multinacionais, dos profissionais. É verdade. Entendeu? Então, assim, tu pensa, a gente pode montar uma equipe de primeiro nível. Em que o clube se pague. Eu sei o que o Nilton tá. É muito próprio, é muito adequada essa explanação que ele está fazendo, e eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. Com este tipo de administração, o clube se paga e o presidente não precisa assinar à esquerda. Este é o grande problema Antes de responder, gancho importante. FIFA quer proibir empresários de ter fatias de jogadores. Ela quer acabar com o balcão de negócios. E isso a gente debatia, acho que no mês passado, com o Luciano Davi, que é do Movimento I9, ex-diretor de futebol, sobre essa questão. O jogador ele chega do clube já fatiado. 25% do clube, 17% do empresário. E como é que fica a questão da profissionalização do futebol, né? E o trabalho da questão da categoria de base, como é que seria realizado na tua gestão, caso eleito? Bem, na verdade é assim, categoria de base. O base já diz, né? A base do clube começa na formação dos jogadores com características de acordo com a característica do clube, de acordo com a visão do clube. Formação de jogadores visando aproveitamento no futebol profissional e formação de jogadores visando, a partir do momento que eles não se entenda que eles não sejam aproveitáveis no nível de futebol que o nosso clube disputa, tem as suas disputas, e esses mesmos os jogadores que não atingirem esse nível, nós temos que negociar esses jogadores, nós temos que prepará-los durante esse período que eles ficam no clube, para o clube auferir receitas a partir disso, que hoje não é feito. Tu pega um time assim do Júnior, vão lá, os caras com 20 anos, quantos tu tira por ano? 1, 2, e os outros 30? Que é feito, né? Não, pergunta aí do ano passado, onde é que foram os outros 30 jogadores? O do Grêmio até que ele tem, como o Internacional, eles têm uma equipe que disputa essas competições de segundo semestre. A Rádio Galera é a rádio praticamente, a rádio que transmite esses torneios, a Copa Federação, a Copa Sub-19, a Rádio Galera transmite todas e é a única que transmite. E nós acompanhamos já o Grêmio há uns 2 ou 3 anos com o projeto Mabilha e vem caminhando este mesmo grupo praticamente junto, né, Diego? Aí juntando o goleiro Thiago, que agora está no grupo principal, o Rafael Thierry, que foi emprestado, o Tinga, que foi emprestado. Alguns subiram, como o exemplo do Breno. Breno, Canhoto, o Canhoto sobe, já subiu e já voltou, o Breno está no grupo Biteco principal, também. O Biteco era dessa equipe. Então... 6. Bom, o Ronan... O Ronan, o Lucas Coelho também, nós fizemos jogos sub-20, o Nicolas Careca, Luan, Everton,
Bom, temos uns 11 jogadores. 11. Bom, de 30, de 30. E os outros 20 ou 19. É verdade. Pra onde O é que que tu foram? faz com esses caras? O que foi feito deles? Muitos foram emprestados. Caso o Rafael Thierry, E o Grêmio O próprio caso do Everaldo também, que tá jogando no Figueirense agora. Simplesmente. o Everaldo é mais Uma velho, pergunta. O Grêmio ganha alguma coisa nesses empréstimos? Não. Não? Não. Então é posto Tu tá fora. entendendo que eu Um trabalho posto fora. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Entendo. Na verdade, a gente tem que preparar o pessoal, a gurizada lá, desde o início, com uma visão de ele ter... Queremos, óbvio, aproveitar todos, mas isso é impossível, não existe essa possibilidade. Mas aqueles que não serão aproveitados no Grêmio, a gente tem que ter colocação para eles e oferir recurso a partir disso. Nós temos que tornar a nossa base autossustentável. Mas se... Isso é possível. Cabistani, se o Tu tem Grêmio... Intervalo? Na sequência. Não, é que o problema Pode é que fazer a última pergunta, não, é que se o Rafael. Grêmio Fica à vontade. consegue, o Grêmio no time principal, o Grêmio não conseguiu reaver valores de jogadores, por exemplo. O maior exemplo é Kleber, o Gladiador, né? Gladiador é só porque ele dá bundada nos jogadores adversários. Imagina na base, o Kleber... 900 mil reais. 900 mil reais. O Marcelo Moreno é outro caso. Mas Mas aí acho nós que estamos isso aí entrando vem- para uma outra coisa. isso né? aí Já vem vai bem funcionar. mas daí aí que vão eu- ter que discutir o cara que contratou e, Isso. e Não, mas aí é que, responsabilizar é que a ele por ter discussão feito é isso, né? que se o Grêmio não conseguiu aferir valores com um jogador que tem renome, Não, dificilmente. mas é que são mercados diferentes, né? Aí nós estamos falando de um jogador que foi contratado ganhando 500 e não sei quantos mil por mês, Mas que isso- nunca foi uma estrela em lugar nenhum, e tu vai tentar vender ele, vai vender para quem? Então, ele tá no Vasco hoje, com o Grêmio pagando o salário integral. Dizem aqui que não, mas eu tenho informação de pessoa que trabalha no Vasco, que é meu amigo, e diz assim, olha, eu veio de graça para cá. O Max Rodrigues agora Poder outro jogar, exemplo. para ficar em atividade. mas- Sabe, isso, outro dia nós aqui... Mas a base é um pouco diferente, a visão, né? Nilton, A aqui ideia outro é dia outra. nós falamos. Claro que é um problema do futebol brasileiro, no geral. Agora, é ingenuidade você pegar um jogador como este, que pode ter sido um bom jogador em alguns 3, 4 anos atrás, ou mais Jogador um pouco. médio, né? Mais um pouco. Agora, pegar um jogador... Não, vou levar para o Grêmio porque vai explodir. Não vai explodir nunca. Aos 30 anos, Aos 29, 30 anos, não explode nunca mais. 5 anos de Pode contrato. explodir no teu bolso. Assim, não, pagar essa conta aí que é bom. Não, é brincadeira. O problema é a bomba, quem fica é o clube na parte final. 7 horas 31 minutos, a temperatura aqui na capital dos gaúchos, 17 graus. Você está assistindo e ouvindo também o debate da galera, que hoje recebe o Nilton Cabistani, que é candidato à presidência do Grêmio. Você está nos ouvindo no www.galeradaweb.com e aplicativos no seu celular. Também tw7.tv você nos assiste. Igualmente na NET, canal 22 da TV Mar. E também no 17 via cabo.
E voltamos com o debate da galera. Agora faltando 19 minutos para as 8 horas da noite. A temperatura aqui na capital dos gaúchos é de 17 graus, caindo a temperatura. Mas, seguindo aqui o nosso debate, você participa nas nossas redes sociais, no Twitter, o @RD Galera da Web, também no nosso facebook.com/RD Galera Oficial, o perfil, e também a nossa fanpage Galera da Web, hoje recebendo o convidado, o candidato à presidência do Grêmio, o Newton Cabistany. Agora a gente vendo aqui no nosso monitor... E agora o Elias também. O Elias também, Elias Costa, até tinha me esquecido de apresentar o Elias, que já vai fazer a sua pergunta aqui pro Newton Cabistany, que é o nosso convidado de hoje. O Rafael saiu falar bastante mal. Lógico, o Rafael saiu, agora a gente vai falar mal do Rafael até às 9 horas da noite, como a gente de costume fala mal dos nossos colegas e na frente, né? Sim, o que é mais mau caratismo ainda por cima, né? Transparência total. Mau caratismo sincero. Mas o que mostra ali no monitor, a questão das torcidas organizadas, mostra o Corinthians, protestos para a queda de Tite. E na tua gestão, como é que fica a questão das organizadas no clube? Boa que tem sido um problema crônico do Grêmio nos últimos anos. Bem, torcida organizada, o Samuel, que é mais ou menos contemporâneo comigo aqui, pode confirmar. Nunca não teve torcida organizada. Sempre teve torcida organizada. Isso é uma coisa que tem que se deixar bem claro. E o clube, vamos dizer assim, precisa de ter as torcidas organizadas. Porque, vamos dizer assim, ele chama o canto, ele faz o torcedor participar mais, ele leva sócio, ele ajuda o clube. O que não pode é a torcida organizada se entender como maior do que o clube. Existe... Ficou muito sem comando, ficou solta, né? Ficou solto. Não, mas assim, os caras chegaram, no caso do Grêmio, chegaram num nível de coisas que eles se acharam maior. Olha, a existência da torcida é porque existe o Grêmio. Na verdade, a torcida só existe porque o Grêmio existe. Isso é a primeira coisa que qualquer dirigente tem que fazer, é chamar eles, porque o diálogo é uma coisa que nós não admitimos que não exista, ele tem que existir diálogo, entendemos como necessário a torcida organizada, só que tem que haver um entendimento. A instituição Grêmio tem um nível, a torcida ela está num nível bem abaixo. A partir desse entendimento, tenho certeza que nós vamos ter uma relação adequada para um bom funcionamento do clube. Essa é a primeira coisa. Com relação... Tu chegasse claro, vivenciou isso. O Grêmio tinha o departamento auricular, que cuidava só das torcidas organizadas. Exatamente. É isso aí. Aí parou? Não existe mais há muito tempo, né? Até não sei porquê, mas aí é uma questão de administração. Existe um projeto tramitando no Conselho Deliberativo que tenta recriar o departamento auricular. Mas como aí nós vamos entrar numa questão política, o Conselho Deliberativo hoje vamos dizer assim, tem controle de um grupo que não é o mesmo grupo do presidente, e aí o troço fica difícil. Mas assim, esse mérito existe lá, tramitando um projeto baseado no Borussia Dortmund. É bem bacana o projeto que está sendo feito lá. Mas assim, nós entendemos por base que as coisas têm que ser colocadas primeiro no seu devido lugar. Enquanto não houver essa colocação no devido lugar, não vai haver avanço e vai continuar essa briga e essa coisa que não serve. O que gerou, né, esse pensamento de que a torcida é maior que o clube, né? Foram, digamos assim, a torcida foi usada indevidamente para atender interesses político-partidários, né? E começaram a receber dinheiro para fazer as coisas, começaram a viver, literalmente viver daquele dinheiro que recebiam,
isso não pode acontecer. Do clube. Puxa, Então, mas, isso não pode acontecer. E na sua ideia, como controlar isso? Até porque tem membros desta torcida que já fazem parte do conselho. Controlar, tu diz, controlar a torcida? Até, sim, a torcida e esses fatores que a torcida aproveita para o nome do clube, para obter vantagens financeiras. Essa ingerência, por exemplo. Mas assim, vamos pensar assim, a partir do momento que o cara entende que ele está abaixo do nível do clube, que eles têm que ter um entendimento que viver do clube, essa possibilidade do clube dar dinheiro não existe. Na nossa opinião, não existe essa possibilidade. O que tem que existir? A torcida pode se organizar e deve se organizar e trabalhar em alguma coisa que traga benefícios para o clube. Isso seria uma coisa que, usando a marca do clube, nós temos que discutir um formato de negócio com eles que traga dinheiro para eles fazerem a festa deles lá. Isso é uma coisa que a gente entende como adequada. O clube pegar e disponibilizar o dinheiro que entra do associado, que para a sobrevivência do clube, e repassar para a torcida, isso está fora da... Cria-se uma relação de trabalho que é uma anomalia. Exato. Exatamente, que não deveria existir. Eles poderiam, já estão até fazendo, eu já conversei muito, eu conheço as lideranças lá, porque convivem comigo no conselho e conviviam antes até de ser do conselho. Eles têm até ideias, mas é que ficou muito deturpada a ideia de como se deveria de fazer. Então, eles entenderam que eles têm que ser remunerados pelo clube, e isso está completamente errado. Não, agora eles, por exemplo, têm uma cerveja, que é no nome, a cerveja Avalanche, parece que vou fazer uma propaganda para eles aqui, para ajudar eles. Tá. Mas isso já é uma atitude proativa deles, buscando de ter usando, né? Obviamente que isso vai ter que ser discutido, porque não dá para o cara, para liberar para todo mundo sair usando a marca do clube, mas mediante um acordo com o clube, fazer um contrato de liberação para certos negócios controlados pelo clube, que eles tenham um ganho para sustentar a torcida. Mas para o clube dispor do dinheiro, nem pensar. E até um dos grandes problemas da gestão do presidente Fábio Koff foi a questão dos ingressos, né? Que a gestão anterior do Paulo Odoni dava ingresso, conseguia ingresso para essas torcidas. E até a reportagem do jornal Zero Hora no final do ano passado, cerca de quase R$1 milhão destinada à torcida organizada. Não, é mais ou menos isso. Quer dizer, paga então o clube paga para praticamente para torcedores profissionais. E aí nós chegamos a um ponto que eu acho que é mais da campanha do Newton Cabistani agora, à presidência do Grêmio. Chegando à presidência do Grêmio, como fica essa questão da Arena? Arena, Grêmio e o gestionamento desse processo todo. A gente precisa ter um entendimento do tamanho da Arena como complexo, como, digamos assim, o tamanho do negócio que a gente está envolvido. Né? A Arena vai ter um funcionamento, talvez vai conseguir sobreviver da própria Arena daqui a 6, 8, 10 anos. Isso a gente tem que... Quem está dirigindo, o dirigente do Grêmio, tem que ter esse entendimento. O que foi projetado para aquilo ali? Na verdade, nós estamos num lugar onde não tem nenhuma infraestrutura. Eu que trabalho na área de infraestrutura, posso dizer assim com convicção, não tem nenhuma infraestrutura. O entorno, digamos assim, a capacidade de compra do entorno é uma capacidade muito baixa, porque são pessoas de baixa renda que envolve ali, e a Arena é um complexo multiuso que precisa de consumidores com um nível de renda muito mais alto do que a renda que nós temos hoje ali. Precisa instalar todos vamos dizer assim, fazer com que toda a sua área disponível para comércio lá dentro esteja funcionando, e hoje isso não é viável. Vai ficar nesse período de 6, 8 anos se montando isso a partir, digamos assim,
da entrega daquele conjunto de apartamentos, que deve ser muito mais, em torno de 1.500 apartamentos, a partir disso já vai começar a ser viabilizada uma vida da Arena, porque vão ter ali um número de consumidores, a renda per capita das pessoas que vão morar ali já vai propiciar um funcionamento razoável. Mas além disso tem uma série de outras coisas que envolve, que vai levar muito tempo. O negócio, qual é o negócio que vai dar certo lá? Não se tem uma definição certa. A partir das pessoas morando, a partir se o cara vai botar um restaurante de alto nível, talvez não dê certo, vai botar um restaurante chinês, alguma coisa, o que vai dar certo? Isso vai ter uma maturação. Todo esse processo tem uma maturação. Tem toda a questão de infraestrutura viária ainda, que é um problema ali. Então nós temos uma série de coisas para fazer ali. Outra coisa muito importante, agora o presidente Koff está batendo muito nisso, que vai comprar. O clube hoje é gerido, que é uma coisa que a gente tem plena convicção que não está certa, que não existe mais condição de fazer isso, é gerido pelos amigos, pelos políticos que sustentaram a campanha, pelos conselheiros e tal. Com o tamanho do orçamento que a gente tem, isso não é mais possível. O que acontece? O Grêmio vai assumir o complexo comprando, não sei por que valor, não sei de que forma, ninguém sabe desse negócio, porque isso é uma coisa do presidente Koff e mais um ou dois talvez lá. Mas isso está se desenhando não, tudo que se fala, a gente não tem essa informação. Não foi discutido no Conselho. No Conselho não passou nada disso, mas é assim, o custo da Arena, vocês que passam lá por dentro e que conhecem o Olímpico, que conhecem a Arena hoje, não precisa entender muito de infraestrutura para saber que aquilo ali custa 5 vezes o custo do estádio Olímpico. De onde é que vai sair esse dinheiro para fazer isso? Quem é que vai administrar isso? Tu começa a fazer uma série de perguntas que as respostas são bastante difíceis de fazer. Não estou duvidando, nem estou querendo que não compre. Qualquer gremista vai soltar foguete o dia que o presidente Koff disser assim, a Arena é nossa. Tudo bem. Verdade ou não é? Mas assim, agora, o tamanho do que a gente vai encontrar lá é que, não estou duvidando que ele não vai fazer um bom negócio. Vai ser um bom negócio. Agora, assim, a administração da Arena tem que ser muito profissional. Muito profissional. Eu convivo com algumas coisas na área de infraestrutura e tenho ido algumas vezes na Arena por questões de profissionais da minha empresa e eu vejo ali a vontade dos caras da OAS é de leva, entendeu? E a OAS não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como nos estádios, achou que a construção de estádios de futebol seria um negócio, mas aí viu que foi ao contrário. E a OAS está aos poucos se desfazendo e a Arena, pelo que parece, vai ser o primeiro estádio da lista a se desfazer da gestão. A OAS está tirando o time de campo. Exatamente. E até tem informação que era um campo. O interesse parece que a Fonte Nova também é o interesse da OAS. E até tem informação que o pessoal já está começando meio que procurar empregos, assim, o pessoal que trabalha dentro da administração da Arena, porque é um negócio que vai acontecer em breve, muito em breve. Não sei se vai ser um bom negócio para o Grêmio, mas a tendência é que isso aconteça o mais breve possível. É bem por aí, assim, eu tenho ido ali semanalmente para discutir um assunto profissional e os próprios funcionários ali dizem, não, aqui tinha 200, agora tem 60. Uhum. E eles mesmos se deram conta que construíram uma coisa muito grande, pensando que aquilo geraria uma receita enorme. Tiveram prejuízo 2 anos. E olha bem, né? A OAS, em termos de administração, nós não podemos comparar com qualquer, não vou falar do Grêmio, com qualquer clube de futebol. Os caras têm assim, os melhores profissionais do mercado, se não são os melhores, estão no nível dos melhores em administração, gerenciamento. Sabem tudo. Não são curiosos, né? Se deram conta que não é um bom negócio essa história de OAS Arenas. É bem assim. Até porque a questão de administração de estádio não é como em alguns estados que são vários clubes que jogam no estádio só, como por exemplo
lá em Minas, a administração é inteiramente do Cruzeiro, mas em outros estados, como da Bahia, também em Brasília, onde o futebol é inexpressivo, o próprio Rio também, Rio de Janeiro com o Maracanã, é totalmente diferente. Aqui é uma dualidade, é Grêmio, Inter... Sim, dois grandes estádios. Dois grandes estádios. Entre os mais bonitos do mundo, esse estádio da Arena é um espetáculo. É uma coisa fantástica. Tu vais a qualquer arena do mundo e é difícil ser igual. É muito bonito. Agora, tem esse problema, né? Tem os prós e tem também os contras da questão da que administração dos estádios. Aproveitando a nossa conversa com o Newton, na sua candidatura à presidência do Grêmio, que áreas do Grêmio, como é que tu estás sensibilizando para a ideia que vocês têm de administrar o Grêmio de forma diferente, profissionalmente? Quais os setores que tu estás alcançando com esta ideia, Newton? Dentro do nosso plano, a gente entende que o clube tem que ser totalmente profissionalizado. Nós vamos, a gente assumindo a gestão, nós vamos contratar esses profissionais de marketing, profissional de finanças, profissional de gestão, a história do treinador profissional, do treinador permanente, essas áreas todas vão ser contempladas com isso. Os funcionários que tem hoje, nós vamos ter que passar por um treinamento, nós vamos ter que adequar o pessoal que tem lá a uma outra ideia de gestão. E, não tem como. E financeiramente o Grêmio tem condições hoje de cumprir esse projeto? Tem, eu até vou aproveitar a tua pergunta aqui, porque a gente tem um outro ponto, tem várias coisas que tem que falar, então vamos aproveitar bem o tempo. Criando receita, por exemplo, né? A nossa ideia de geração de receita, eu já falei aqui, claro que vai somar com TV, com patrocínio e tal. Nós entendemos que é necessário que o clube tenha um número mínimo de 200 mil sócios, que significa 2,5% de 8 milhões. Começa por aí, o trabalho em 4 anos tem que ser feito a partir disso. Também é necessário, hoje, a gente que está lá dentro do conselho, a gente sabe que o Grêmio paga anualmente em torno de 20 milhões de serviço da dívida. O que é serviço da dívida? É juros. Sim. Olha bem, o Grêmio paga 10% daquilo que arrecada para os bancos. Assim, imprescindível alguém que queira fazer uma gestão profissional, que se chame todos os credores e que se reúna numa mesa, que se chame um agente financeiro que queira bancar isso e transformar essa dívida numa dívida de longo prazo. Tem que zerar essa conta de pagar juros. Não tem cabimento pagar 20 milhões de juros por ano. Não tem isso, não tem que sustente. A base do Grêmio, a comparação que nós estamos fazendo é essa. A base do Grêmio, Samuel, por ano custa 20 milhões. Nós temos... É o que tu pagas em juros. Nós poderíamos ter 2 bases. Olha a incoerência do negócio. Quer dizer... E também que paga a folha, 20 milhões, paga a folha anual de um time médio da Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês estão alcançando, pois é isso que eu perguntava, Newton, vocês estão alcançando o torcedor, aquele que vai votar em ti? Olha, eu vou dizer assim, nós não temos o poderio, digamos assim, nós temos 2 grandes candidaturas que estão estabelecidas, estão organizadas há muito tempo. É difícil. O que a gente está fazendo? Está aproveitando os espaços como esse que vocês estão dando aqui e estamos divulgando. É a oportunidade que nos foi dada. Nós temos no nosso projeto, vou passar de novo aqui, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, vá na nossa página no Facebook, Movimento Grêmio Democrático. Vocês vão ter a oportunidade de olhar um plano de gestão profissional pro clube. Não é para o Newton Cabistani, não é para qualquer um dos integrantes do lá. Eu sou um simples representante. A gente lá, naquele ambiente que a gente criou, a gente fala nós. Lá, o Newton Cabistani é um dos integrantes e está aqui hoje
somente transmitindo e representando aquele conjunto de ideias que foi desenvolvido pelo um número grande de integrantes do nosso movimento. Uma pergunta, então, na mesma linha de raciocínio. Este plano todo do grupo Grêmio Democrático, que tem esta visão de gestão profissional, administrativamente atualizada no nosso tempo, na nossa realidade, vocês conseguem sentir o impacto dessas propostas junto das demais candidaturas? Como é que esse Grêmio tradicional a gente desde que entrou, Samuel, a gente sempre fundamentou o nosso discurso, né, e a nossa trajetória, não é muito longa, mas a gente já tem uma trajetória nas ideias, a gente trabalha com as ideias. E aí, jogando isso contra nós já tivemos e temos, agora já estão, uma coisa interessante, os outros grupos majoritários eles vão assumindo os nossos discursos, o que para nós é uma coisa prazerosa, porque a gente está trazendo ideias novas para o clube para melhorar o nosso clube. Sim, porque vocês pensam o Grêmio, né? Nós pensamos no Grêmio. Todos pensam. Nós não queremos as coisas para nós, porque estamos dando nosso tempo para tentar melhorar o nosso clube. Né? Não somos movidos por vaidades, a gente é movido pelas ideias. Isso é uma coisa que a gente sempre quer deixar claro. Então, essas ideias a gente vai... É aquele negócio, tu vai falando, e chega uma hora que aquele cara que consegue juntar a questão política, que consegue estar com a maioria política, ele vai ficando embretado. E a gente tem conseguido muita coisa sem brigar com ninguém, simplesmente mantendo a firmeza e a nossa convicção que as nossas ideias são boas para o clube. Entendeu? Isso tem muitos agora, por exemplo, tem um grupo aí que já está falando muito parecido com o nosso. Mas olha, não temos nenhum problema com isso. Coisa boa. Não tem nenhum problema, que bom que as nossas ideias sejam válidas. Tá aí, a primeira hora de debate da galera já se foi, agora 8 horas 3 minutos, a temperatura aqui na capital dos gaúchos 17 graus, você está nos ouvindo no galeradaweb.com, também aplicativos no seu celular, e você nos assiste no tw7.tv na internet, na TV Mar, na NET, canal 24 e via cabo, canal 17.
E voltamos com o debate da galera. Agora 8 horas 20 minutos, a temperatura aqui na capital gaúcha é de 17 graus. Você está nos assistindo e nos ouvindo também. Você ouve e também vê a rádio Galera da Web. Você ouve no www.galeradaweb.com e nos assiste no tw7.tv, lá em Rio Grande, canal 22 da NET na TV Mar, e via cabo, canal 17. Hoje o debate da galera com Diego Macanhã, este que vos fala e media o debate da galera de hoje. Elias Costa, Samuel de Souza Santos, o Rafael Passos, que nos abandonou, está ali na produção. Não sei o que fazendo, mas está produzindo ali. Vamos aproveitar e falar bastante mal dele. Vamos, e a gente fala e fala mal dele na frente, né? É questão de caráter mesmo desta equipe, né? Transparência. Transparência aqui, já, né? E o Newton Cabistani, candidato à presidência do Grêmio pelo Grêmio Democrático. A gente falou tanto de política e não falou do futebol dentro de campo. Eu queria dizer o seguinte, então pode abrir, já que o Elias tem essa questão, pode abrir então. Candidato, seu vice-treinador, praticamente o senhor já disse que é o Filipão. Não, está definido. Está definido, é o Luiz Felipe Scolari, é permanente. E o vice de futebol, vai ter o vice executivo, com a ideia profissional, o vice político? Qual a ideia do grupo em relação ao futebol? Bem, a questão do futebol, a gente começa pelo um treinador permanente. A questão de vice de futebol, isso é uma coisa que passou agora no Conselho, foi aprovado e vai ser obrigatório a partir do ano que vem. Mas entendemos que isso não é a questão primordial, digamos assim, da administração. Necessário mas não é a questão primordial. Vou tentar fazer vocês entenderem, dentro do plano que a gente tem, vou ter que pular um pouquinho a direção específica do futebol e explicar como é que isso está no contexto do nosso plano. Nós, no nosso contexto profissional, na nossa ideia de profissionalização, a gente tem como ideia assim, tornar o primeiro grande clube brasileiro profissionalizado, que seria o Grêmio. Essa é o nosso foco, nosso norte é esse. Tá? Newton Monteiro, não só pela origem da família Cabistani, aliás, eu fiquei muito contente hoje porque lembrei, na terrinha tinha uma família Cabistani muito querida, moravam no centro da cidade, numa rua muito agradável, Doutor Bozano, deve ser do mesmo. Mas os Cabistani vêm da Catalunha, e o seu modelo para Grêmio é da Catalunha também, é o Barcelona, ou não? Na verdade, o modelo hoje dos grandes clubes da Europa servem de inspiração para a gente e de exemplo de bom funcionamento, né? Isso é uma coisa bem tranquila de se entender, porque o que está dando certo a gente tem que usar como exemplo, né? É o que a gente está tentando fazer com que o clube assuma esse tipo de relação. Dizer especificamente que é do Barcelona, tem muita coisa dentro daquele plano do Sandro Rosell, a gente leu toda essa coisa, a gente olha o Bayern, né, que tem toda aquela questão, tu olha os profissionais, o presidente sendo um ex-atleta, é uma coisa que nos chama a atenção. Aliás, eu acho que o Bayern é mais próximo do plano que vocês exatamente, estão examinando. Então, e aí a gente, o que eu ia tentar, digamos assim, indo de encontro com isso que está dizendo, nós temos que customizar, porque na administração, assim, o cara não pode simplesmente pegar o modelo do vizinho lá e achar que na tua casa vai funcionar. Não entendeu? Funciona. Existe uma diferença cultural muito grande entre a Europa e o Brasil, que a gente tem que adaptar, tem que pegar as coisas boas que se encaixam e acrescentar coisas que complementem aquela coisa que a gente está trazendo. Então, assim, não é uma cópia o que a gente está tomando como exemplo os bons exemplos e as coisas que se enquadram no nosso raciocínio, nas nossas ideias e colocando as coisas da característica da cultura do nosso país. Então, o que a gente vai fazer? O cara vai dizer assim, eles vão agora, não vai ter político na gestão. Não, isso aí bom, não é possível de fazer uma coisa desse tipo.
que a gente vai, o que está contemplado no nosso plano? Nós vamos ter uma comissão em cada área do clube, e são muitas áreas. Cada área do clube existem as comissões permanentes do Conselho Deliberativo, cada área correspondente de uma comissão permanente do clube será representada e estará permanentemente fazendo uma avaliação da nossa gestão numa... como é que eu vou explicar assim? Num conjunto de 3 pessoas, seria uma comissão tripartite que fará uma avaliação mensal e estará acompanhando os resultados dos profissionais. Essa comissão tripartite será formada por um membro do Conselho Deliberativo, que sairá dessa comissão já existente, né, que são nomeados pelo... Um membro do Conselho, nomeado pelo Conselho de Administração. Então, um do Conselho Deliberativo, um do Conselho de Administração e um membro eleito pelo sócio. Aí a participação do sócio. A participação do sócio, nós teremos a participação do sócio fiscalizando a administração. Isso é uma visão de transparência do processo. Nós, como a gente entende que tem que haver essa transparência para o bom andamento do processo de administração de um clube de futebol que vamos dizer assim, ele vive da paixão. Então nós temos que incluir as pessoas, incluir os sócios, incluir os torcedores. Então essa comissão tripartite mensalmente estará reunida, haverá um tempo para ela fazer o exame e fazer um acompanhamento efetivo. Então, um membro do Conselho de Administração, um membro do Conselho Deliberativo e um associado que vai ser eleito pelos próprios associados que vai representar nessa comissão. E isto tem tempo porque janeiro já tem pré-temporada. E se o grupo assumir a presidência do Grêmio, tem tempo hábil para fazer isso? Isso não é uma coisa para fazer do dia para hoje, mas assim, a eleição do pátio, como se chama, é dia, agora me fugiu, 17 ou 18. Bom, existem outubro, novembro, dezembro, o clube começa a funcionar efetivamente no futebol no início de janeiro. 60 dias... Sim, para chegar à eleição do pátio, tu passas pela cláusula de barreira... Que é 20%, 20%. Dos presentes. Com 20% de votos do Conselho, já vai para lá. Já vai para lá. É difícil, a gente vai ter uma dificuldade bastante grande, sabe disso, mas nós estamos trabalhando pelo clube e se não acontecer, nós vamos continuar divulgando nossas ideias e entendemos que isso é necessário para o clube. Mas voltando aqui à questão, 60 dias, tu consegue fazer muita coisa. Não vou conseguir fazer isso, não é um piloto automático, tu aperta o botão e vai sair fazendo, mas muita coisa vai ser feita em 60 dias. Isso pode ter certeza que dá para fazer muita coisa numa questão profissional. E o grupo já tem mais ou menos ideia, já está a par mais ou menos de tempo de contrato do grupo de jogadores atual do Grêmio? Não, isso é uma coisa para ser examinada quando a gente receber os dados, né? Porque isso é que, na verdade, assim, esse tipo de informação, para quem está no conselho, não é disponibilizada, né? É isso então, que eu te perguntar, Nilton. Desculpa, mas... Deixa eu só... eu vou fazer aqui, aproveitando o gancho dele, Samuel, desculpa. É assim, o nível de informação do conselheiro é muito baixo. Era isso da gestão. E é uma coisa contra a qual a gente se debate. Futebol no conselho, eu estou há 4 anos. Sabe quantas vezes foi falado em futebol no conselho em 4 anos que eu estou lá? E eu devo ter faltado, nesse período todo, 2 reuniões, acho, por questões profissionais. Nunca foi falado em futebol dentro do conselho. E o conselho se reúne? Olha, pelo menos uma vez por mês. Tem uma média de 12 a 15 reuniões por ano. Eu devo ter participado de uma 50, 60. É um bom número de reuniões. Nunca foi falado em futebol. Agora a pergunta é uma coisa assim, coisa que não sei, não dá para entender. Parece que é um clube não sei do que. O Grêmio, futebol. Não, qualquer coisa, menos futebol. O Grêmio é essencialmente presidencialista. Como é que pode haver essa aproximação com o Conselho, para ouvir o Conselho, ao menos? Como é que isso pode se dar? Tu achas que a partir da proposta que vocês estão apresentando, que o Grêmio Democrático está apresentando, isso pode se alterar no futuro? Não, na verdade, assim, o diálogo é um dos pilares do nosso
eu não gosto muito de falar em projeto, o pessoal até me cobrou, não, fala em projeto, cara, projeto me lembra do Luxemburgo, aí me dá calafrio. Aí eu não falo até porque o projeto não é títulos, é vaga a Libertadores. Ou sair da confusão, né? Ou sair da confusão também, né? Aí, cara, aí não dá, né? Não dá pra sustentar o projeto, né? Então, É complicado. E o Diego, que é nosso, é metade carioca aqui no programa, como é que é o projeto do... É o projeto. É o projeto. Imagina se eu deixo essa bola picando, os caras vêm e vai com bola e tudo. Não posso fazer isso. Não dá. Mas a gente tá... Até é bom dar um sorriso. Mas, na verdade, o que a gente... Tudo que a gente pensa é que tem que haver diálogo. A gente estava falando da torcida, tem que ter diálogo com a torcida, tem que ter diálogo com o conselho. É uma coisa que, assim, é um poder constituído, né? Nilton, falar em diálogo com a torcida, não para voltar a nenhum tema que tenha nos desagradado, e nós sabemos que desagradou não só o Grêmio, a direção do Grêmio, os conselheiros do Grêmio, os homens do Grêmio, aqueles que dirigem, fazem parte do conselho, mas a todos nós na imprensa, essa situação ocorrida de injúria racial. Mas hoje o STJD parece que teve uma decisão, teve uma decisão que vem corrigir alguma coisa. Mas até eu faço um contraponto, essa questão de dizer que o Grêmio não foi excluído da competição para não abrir precedentes. Aí já é uma outra alçada, porque vai que aconteça com o Flamengo, com o Corinthians. Que pode ocorrer. Que pode ocorrer. Eu ouvi voto ali muito coerente, muito interessante. Mas eu queria saber a opinião do Nilton Cabistani. Sobre a questão racial? Não, sobre essa decisão. Eu até não acompanhei ali a votação lá e o julgamento. Não, ao invés de ser excluído, ele perdeu os 3 pontos. Perdeu os pontos. A Copa do Brasil é a mesma coisa. 6 por meia dúzia. Só para dizer que mudou a forma a leitura do assunto, que tirou o Grêmio igual, né? Mas assim, uma coisa que tem que ser comentada a partir disso é o seguinte, é notório, né? Assim que na gestão anterior do presidente Paulo Oddoni, tem que falar em nome, porque não é muito o nosso objetivo, não é o nosso objetivo ficar falando do nome do A ou do B, porque a gente quer saber do nosso objetivo, né? Que não é esse. Mas assim, na gestão do presidente Paulo Oddoni, é interessante para vocês entenderem, talvez é uma interpretação, acho que não deve ter ouvido ainda. Na gestão do presidente Paulo Oddoni, quando existia o Clube dos 13, vou fazer esse histórico, tá? Na gestão do Paulo Oddoni existia o Clube dos 13. O presidente Paulo Oddoni foi o primeiro presidente a assinar o contrato com a Globo fora do Clube dos 13. Não sei se vocês estão lembrados disso. Sim. Isso em 2011, né? 2011. Isso gerou o quê? O Fábio estava no Clube dos 13. Fábio implodiu o Clube dos 13. Sim, depois o presidente do Corinthians... toda essa coisa que vocês sabem aqui, que talvez os nossos ouvintes e telespectadores precisassem de um pouco mais de explicação. Mas assim, para resumir, o presidente Oddoni assinou um contrato com a Globo, que foi o primeiro dos grandes clubes a assinar esse contrato, e essa atitude dele gerou o início da implosão, vamos dizer, foi o estupim da implosão do Clube dos 13. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Que é meio contraditório, desculpa interromper, porque o Paulo Oddoni foi um dos fundadores do Grupo dos 13 em 1987. Só para lembrar, o Clube dos 13 para os telespectadores e nossos ouvintes que não lembram, era por onde as emissoras de televisão, e principalmente a Rede Globo, né, fazia os seus contratos para a transmissão dos jogos. Consequentemente, isto era uma verba cujo gestor era exatamente o Clube dos 13. Clube dos 13. Na figura do presidente Fábio Koff. Que todo mundo tem que entender, as pessoas estão ouvindo e assistindo, assim, ó. A atitude, eu não estou aqui julgando a atitude nem de um nem de outro. A atitude do presidente Oddoni iniciou o processo de extinção, praticamente, do Clube dos 13. Porque foi o primeiro que puxou a lista, puxou a fila. E a questão do Clube dos 13, ele servia como um fiador dos clubes, ele auxiliava, emprestava dinheiro, e hoje em dia os clubes estão necessitados. Eu vou vou tomar um pouquinho mais de tempo para tentar complementar o meu raciocínio, para vocês entenderem onde é que eu vou chegar.
o que nós vamos chegar lá no negócio de julgamento, tá? É cumprido, mas é necessário. Então, começou a implosão do Clube dos 13. O presidente Fábio Koff, do Clube dos 13, comprou uma briga monstruosa com a Rede Globo. Todo mundo sabe disso, né? A partir disso começou, aí um presidente saiu, o outro abraçou, o outro não sei o que, dos grandes clubes, ele saiu dali como inimigo da Globo. Voltou, passado o tempo, voltou o presidente Fábio Koff, se candidatou a presidente do clube, entrou com todos os títulos, não sei o que. Eu vou perguntar para vocês, o que aconteceu no Grêmio depois disso? Olhem a imprensa do centro do país, principalmente a Rede Globo, e olhem os programas da Rede Globo, o que eles falam, porque uma menina, pobre da menina, uma ingenuidade, foi crucificada e foi usada, né, nesse episódio todo como para tratar de um episódio racista. Houveram coisas racistas, não estou defendendo isso, não é essa a questão. Não, mas acho que até a menina, por responsabilidade, ou como autora, até tem que ser responsabilizada mesmo. Sim. Mas eu acredito que na dimensão, e tu encontraste o ponto nevrálgico da situação. A atitude da Rede Globo, depois com o Grêmio, depois inclusive de passado o processo, o Grêmio já condenado, a menina já tinha a casa incendiada, eles lançaram quase uma campanha que se não acontecesse uma reação seria muito pior. Então aí para vocês, olha, agora o Samuel fez um resumo mais ou menos de onde eu queria chegar. Na verdade, isso é uma briga muito maior do que a moça ali. Os caras estão se vingando do Fábio Koff por causa daquela... E eu nem tinha atirado nessa questão do Fábio Koff. Agora que você falou do Clube dos 13, eu comecei a ligar os fatos, a questão, e aí foi praticamente uma compra casada. Exatamente isso. Então, faça uma análise dos fatos, tu vai ver que tu vai chegar nesse tipo de conclusão, porque não existe nenhum motivo para o Brasil inteiro ter uma pregação, porque virou uma pregação dizendo que o Grêmio é um clube racista. Não, daqui a pouco é o Rio Grande todo. Não, já transferiu, né? O gaúcho é racista. Já ficou assim. Mas é tudo que é programa de televisão da Rede Globo e das outras, né? Os caras acabam indo no embalo, todo mundo dizendo que aqui só tem racista. A gente chama no jornalismo de espiral do silêncio. Mas o grande problema até, eu acho que levou o Grêmio a essa punição foi porque o Grêmio já era reincidente, né? Houve o caso do Paulão, onde o Grêmio está pagando multa em relação no primeiro Grenal da decisão do Gauchão, e isso até acho que acumulou essa questão da punição do Grêmio. Né? Quer ver uma coisa, Elias? Mas assim, desculpa, mas... Olha a repercussão que teve do Paulão. Todo contexto ajudou. Ninguém praticamente fala daquela... Que foi, assim... Vamos combinar aqui, ó. O caso do Paulão foi 50 vezes pior que do Aranha. Porque o cara na entrada do túnel do Grêmio ali, vocês conhecem, o cara ficou lá gritando, nem sei que palavra que ele estava usando, mas um cara que é sócio do Grêmio, que está na cadeira, que é uma pessoa de poder aquisitivo alto, porque ali se paga 300, 400 reais para estar naquele lugar, fez uma ofensa direta pro jogador do Internacional, escancarado na frente de todo mundo. E que repercussão deu isso? Quase nenhum. Foi usado lá a imagem da menina. Mas a grande diferença do caso Paulão com o caso do Aranha é que o Paulão foi no final do jogo, foi no final do Clássico Grenal. Já o caso do Aranha quase parou a partida. Se o árbitro tem um pouco de coerência, ele pararia a partida por causa disso. E o Aranha também está no direito dele. Soube usar o momento. E até eu acho que foi bom ele ter usado, sabe por quê? Porque é uma excrescência, é uma vergonha você encontrar ainda pessoas que procedam assim. Isto é uma opinião também, como disse o Newton aqui, é uma opinião pessoal. Né? Agora, acho que houve exageros de parte a parte, sem dúvida nenhuma, e hoje me parece que se corrige de alguma forma, embora seja 6 por meia dúzia também. Né? Não excluiu, mas perdeu os pontos. Perdeu os pontos. Então não tem uma nova partida, porque vai para lá jogar o quê? Nem a CBF vai marcar jogo. Né? Agora, a questão maior disso aí é a questão política. É uma questão política, de força política que a gente não tem,
que a gente está perdendo aqui, o nosso Estado está perdendo isso. Né? Sim, E, na sua opinião, até que ponto essa questão política prejudica a administração de um clube? Olha, a questão, assim, para te movimentar num clube, numa entidade do tamanho do Grêmio, se o cara não tiver bons relacionamentos, se o cara não tiver pessoas extra-clube que estão fora, que possam ajudar no caso de necessidade. Eu me lembro do tempo do Samuel aqui, meu contemporâneo, que era o... Como era o nome? João Leitão de Abrão, não era? João Leitão de Abrão. Que era... Foi ministro-chefe da Casa Civil do presidente Médici. E esse era um gremista. Era presidente do conselho, era do teu conselho. Só para te dizer assim, Era um dos homens do eu Grêmio. me lembro assim de uma vez, não me lembro se era o Alcino, um troço de 1900 e pouco, que era o Alcino. Eu era um jogador muito importante do Grêmio que foi expulso, teve uma situação assim. E o João Leitão de Abreu entrou em campo literalmente e disse lá na CBF, não, ele suspende essa punição, alguma coisa assim. Ninguém está querendo levar vantagem, não é isso, mas assim, é um exemplo, digamos assim, de força política, né? De ter alguém que defenda os interesses do clube. É necessário isso, entendeu? Aí os caras falam assim, não, mas não tem que ter político. Não tem que ter político na administração, mas o clube necessita de ter relacionamento com os políticos, com os deputados federais, na questão dos interesses de votações e de ir no ministério para conseguir uma renegociação de juros, de impostos. Isso é necessário, faz parte do contexto da sociedade, os relacionamentos como é que eu vou dizer assim, e os poderes, está bem relacionado com os poderes para poder... porque o mundo vive de negociações, a gente não vive sozinho. Um dirigente da estatura do João Leitão de Abreu, que era um jurista, era natural de Cachoeira do Sul. O João Leitão de Abreu beneficia até ao Internacional. Na época, qualquer tema relacionado aos interesses de Grêmio Internacional, caísse em Brasília, ele resolvia. Mas eu digo na questão interna do clube, porque todos nós sabemos quando o presidente Koff assumiu o clube, teve todas aquelas dificuldades, a gestão do Paulo Odoni, tanto que até, se eu não me engano, o presidente Fábio Koff não foi à inauguração da Arena, se não me falha a memória. Então, essas questões, essas rusgas políticas, até que ponto prejudica a administração do clube? Bom, nós temos que voltar para a questão da administração do clube nos últimos... Eu estava conversando com o Samuel aqui, que a gente sempre estou voltando para nós ser mais veteranos. O Grêmio faz enquanto tu pensa, não precisa pensar muito, que eu sei que vai... Não, já sabe o que eu vou dizer. Eu queria dizer o seguinte... Ia pedir um intervalo antes do... Isso aqui é o seguinte, vamos deixar. quando nós retomamos este bloco... Eu estava lembrando de contar, aqui tem um colega nosso, o Rafa, que fica no lugar no comando do programa nas segundas-feiras, e que diz o seguinte: o programa fica muito melhor no intervalo. Sim, houve mais coisa. É o caso. Agora... Vai chamar o intervalo? Não, podem complementar. Então tá, senão vamos tomar conta, não deixa ele falar. Não vai faturar, né? É necessário faturar. Então vamos lá, vamos faturar então. 8 horas 33 minutos, 17 graus a temperatura. Você está nos ouvindo no www.galeradaweb.com, tw7.tv você nos assiste, apps no seu celular também você nos ouve, e também lá em Rio Grande, canal 22 da NET, 17 via cabo. Galera da Web chegando lá em Rio Grande também.
E voltamos com o debate da galera, agora faltando 16 minutos para as 9 da noite. A temperatura aqui na capital gaúcha é de 17 graus. Você participando nas nossas redes sociais, no Twitter, o @RDGalera da Web, também no nosso Facebook, facebook.com/Galera da Web, ou simplesmente RD Galera Oficial, mandando a primeira série de abraços, até porque o tempo urge também. O pessoal vai participando aqui, o Moreno Carvalho, Benhur Pereira, técnico de futebol, aqui curtindo a nossa publicação. Moreno Carvalho, tem o Rodrigo Ferrari lá agora me fugiu aqui o pai, até vou buscar aqui o WhatsApp que ele mandou pra gente aqui no 51 9208 0969. Ele tá lá direto da Arábia, nos assistindo. Agora é quase 3, 4 horas da manhã. O Rodrigo Ferrari tá nos assistindo lá, técnico de futebol aqui, assistindo o debate da galera. Grande abraço e audiência qualificada. Seguindo aqui nesta série de abraços, que o pessoal vai curtindo as nossas publicações. Também tem a Tati Guedes, tem o Adriano Ferreira Martins, a Adriana Canabarro. Mais aqui descendo tem a Cida Medino, que está sempre na nossa escuta e na nossa audiência. A Cida em Natal. Em Natal, terra onde Jesus nasceu, né? É imortalizado pelo nosso Valdomiro, né? Claudio, sempre confundo com Claudio Miro. Mas faz tempo, né? Aí agradeceu as cervejas depois, né? Histórias que o povo conta. Patrícia também curtindo nossas publicações. O Araújo, do Araújo Transportes também. O Júnior Imperador Brito. Quem mais também participa aqui da nossa interatividade, até porque acumulou, então a gente tem que mandar abraço, porque senão o pessoal nos espera ali embaixo e o nosso retorno para casa fica prejudicado. Vou te acontecer. Viste como no intervalo fica interessante? Fica forte. Nós vamos passar a fazer o seguinte, vamos propor para a direção da emissora, do programa, que também faça a transmissão pela TV e rádio do intervalo. No intervalo? Tem que ser combinado antes. Samuel já é advogado, já começa com a nossa defesa. Hoje na bancada, Samuel de Souza Santos, esse que você fala, Diego Macanhão, José Elias, o mais famoso Elias Costa, Rafael Passos ali fazendo nada na produção. Grande abraço, Rafael, que não volta mais no programa hoje, volta no domingo na jornada esportiva, né? Um abraço para você, Rafael. E também o Newton Cabistani, o candidato à presidência do Grêmio, do movimento Grêmio Democrático. E também o André, né? Eu sempre esqueço de citar o André que cuida da nossa técnica na TW7 aqui. O que eu ia dizer grande abraço, né? O que eu ia dizer, Diego, como sugestão, Siga, é que tu elencasse todas as pessoas que participam no programa. Algumas, não todas. Algumas. De preferência, as que fossem possível. E a todos um abraço, pronto. Pois é, né? Mas a pessoa gosta de ter o seu nome no ar, né? Quem não gosta, né? Sei. O que é sempre bom. E o futebol dentro de campo, que a gente sei que tem a pergunta do Elias, também tem uma questão, mas já abrindo, e o futebol dentro de campo tá te agradando, essa campanha, essa volta do Filipão ao Grêmio? Bom, já declarei aqui que ele vai ser o nosso... O técnico, caso o senhor for eleito. Né? Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque senão eu vou levar uma corneta em casa. Aspas, não, e a corneta em casa é pior, mais dói, né? A minha casa nesse momento é o nosso grupo lá. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui um pedido, e pedindo desculpas para eles, mas eu vou ser cobrado, porque a gente está aproveitando os espaços para divulgar o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele está todo colocado, e é um pedido para os telespectadores e para os ouvintes, que vá na nossa página do Facebook, Movimento Grêmio Democrático. Eu falei aqui, e teria que passar 4, 5 horas aqui falando, e não diria tudo que está contemplado lá no nosso plano. Então eu peço que as pessoas entrem lá e participem, comente, critique, nos ajude. É no Face, Movimento Grêmio Democrático. Okay. Isso é muito importante para a gente. Bom, voltando para o futebol, então, a questão do futebol, o Filipão, olha, é nosso ídolo, nós gostaríamos de tê-lo permanentemente. Com relação
o trabalho que ele está fazendo hoje, está bem claro assim, né, que o Grêmio agora tem uma estrutura de equipe, dá para se ver, e o problema de o Grêmio não estar ganhando, por exemplo, não está ganhando como não ganhou do Fluminense lá, é claro e óbvio que falta qualidade, a gente sabe disso, né? Mas ele com os recursos que tem, olha, o Grêmio era para estar ali com os recursos que tem lá pelo 10º lugar. Mas tu arrancar um empate em Fluminense, não, arrancar um empate com o Fluminense no Maracanã, já é um... Não, é bom, mas assim, fica aquele gosto, né? A gente viu que o time do Fluminense, como a grande maioria, não tem nada demais, né? Não tem nada demais. Então, assim, faltou recurso, como faltou em outros jogos aqui na Arena, para a gente ganhar o jogo por falta de qualidade. Na verdade, esse é o principal problema que o Filipão está se deparando. Ele já, inclusive, declarou isso. Né? Ele chegou a dizer, olha, eu nunca tinha visto ele falar, mas ele falou, olha, o cara reclamou, um dos repórteres falou para ele assim, pá, mas vem cá, tia, os caras batem o escanteio, não sei o quê. Ele chegou e disse assim, bem, deu para ver que ele estava chateado de falar. Eu tô treinando agora, não sou eu que bato o escanteio. Chegou a esse nível, então tu vê que a falta de qualidade ele reconhece, só que não pode chegar e a gente que acompanha tão de perto, assim, Grêmio Internacional, a gente consegue fazer um parâmetro entre as duas equipes, e o Grêmio, desde a chegada do Filipão, mudou a questão anímica e ele tá tirando o que tem. Sim, tá tirando leite de pedra. Água de pedra. Água de pedra. Eu acho que o grande objetivo da volta do Filipão foi voltar ao estilo do Grêmio, Exatamente. Né? Acho que isso também, ele está conseguindo. E a recuperação do próprio Filipão. Ele deu a declaração dizendo que o lugar escolhido para voltar depois do 7-1 seria o Grêmio, que é a casa dele. Isso até dá para aproveitar e fazer um comentário. Ver que como é que a gente pensa o Grêmio, né? Para vocês entenderem, né? A gente não pensa o Grêmio, aí vou chegar na tua pergunta aqui, que não repetiu, mas vou chegar na tua pergunta. A gente pensa um Grêmio, de entrar no Grêmio e não pegar e fazer o que é feito nos últimos 20 anos, que a gente estava comentando aqui, que é um processo que eu sempre tratei como, a gente lá no nosso grupo trata como uma vassoura. Entendeu? Nós vamos entrar, nós não vamos fazer essa vassourada que cada um desses dois lados que estão controlando o clube há 20 anos fazem. Entra um, varre tudo do outro, nada presta e vice-versa. A primeira coisa que nós vamos fazer é ficar com o técnico. Já é uma demonstração, isso e outras muitas coisas. O Grêmio tem o diretor de marketing, que é um cara que tem um currículo enorme, é considerado o melhor do Brasil. Não vou aqui afirmar que ficaria com ele, mas assim, tem que respeitar o trabalho do cara, tá entendendo? Eu não vou chegar lá e meter o cara pra rua porque ele não é do meu grupo. Mas isso é feito nos últimos 20 anos, entendeu? Então, a questão política, que tu fizesse a pergunta, a questão política é essa. Esses dois grupos dominantes no clube, em vez de trabalharem para o Grêmio melhorar, não, os caras trabalham pelo ego, tá entendendo? E isso prejudica muito o clube. O Grêmio não vai mal, aliás, foi para a segunda divisão nesse período, né? Acho que as duas vezes foi nesse período, né, Samuel? Foi. Um intervalo de 10 anos. De 10 anos, foi nesse período. Porque tem esses altos e baixos. Porque o Grêmio tem uma torcida apaixonadíssima, é a torcida mais apaixonada do Brasil, e empurra o clube. Empurra. Entendeu? Por pior que seja os administradores lá, os gerentes do clube, a torcida empurra. Nilton, é exatamente nesse campo que eu queria te fazer essa pergunta. É evidente que o Grêmio é constituído por pessoas que observam, como vocês do Movimento Grêmio Democrático, tiram uma avaliação do quadro atual do Grêmio. Esses outros gremistas, essas outras pessoas, se sensibilizam e tu sente que eles percebem também esta realidade, que isto precisa ter um término? A bem na verdade, assim, ó, conversando a boca pequena fora do ar, como a gente estava aqui, sim, com uma grande parcela das pessoas que integram o conselho, as pessoas pensam dessa forma. Mas o porquê, aí tu pensa assim, né? Puxa vida, mas por que os caras não se tomam uma atitude, se juntam? Vamos dizer assim, ó, junte-se os bons, digamos, vamos tratar assim com uma coisa bem ingênua, junte-se os bons. O problema de juntar-se os bons é o seguinte, como é que
entram 80, 90 conselheiros, vamos dizer assim, vinculados ao presidente Kofi. Como é que foi na última eleição do conselho? A campanha da chapa, que estava capitaneada pelo presidente Kofi, foi baseada em nome de quem? Eu vou te perguntar assim, me dá um nome que tu lembre dos integrantes da chapa. Ninguém vai lembrar, porque a campanha era assim, a chapa do presidente Fábio Kofi. Era a única coisa que se falava, era a faixa no peito, Fábio Kofi. Isso cria um anonimato geral. Assim. O anonimato e a vinculação e a dependência, tu tá entendendo? Então, assim, os caras devem, por mais que sejam pessoas idôneas, pessoas inteligentes, profissionais qualificados, os caras, as pessoas ficam com medo de tomar um outro tipo de atitude, porque na outra ele vai sair fora. Se ele não fizer o que o líder exigir, na outra vez ele está fora. Tu entendeu? Assim, essa vinculação é nociva para o clube. Nilton, que percentual se renova no Conselho? O Conselho, de 3 em 3 anos, renova 50%. Agora, por exemplo, em 2015... 2016. É de 3 em 3 anos. Se renova, de um total de 300 conselheiros, se renovam 150. Então, aí, qual é o jeito, assim, as pessoas que estão olhando a gente aqui, o Nilton é o revolucionário, não é isso. Seria bom que as pessoas entendessem que a substituição, a criação vamos dizer, a oportunização de novas lideranças, isso é salutar dentro do clube. E não é no clube, isso aí é em qualquer instituição. Isso oxigena, né? Oxigenação do processo. Então, assim, o fato de os sócios adotarem um Deus, qualquer um desses líderes, ser como se fosse um Deus, isso é prejudicial para o clube. Não é mais possível hoje uma pessoa, ela especificamente, ter esse poder. Isso é prejudicial. As pessoas têm que pensar, os sócios têm que pensar que o clube tem que ser gerido por grupos de pessoas. Tem que se falar a palavra nós. Não é mais possível falar eu. Isso não tem mais lugar. E até uma última questão, você falou em gestão e no poder, e hoje o Grêmio tem o Luiz Felipe Scolari, que pelo seu nome, né, é muito forte dentro do clube. Na sua opinião, o treinador vai mandar no vestiário? Manda no vestiário? Manda no futebol? Obviamente que ele vai ter que seguir, ele vai mandar mediante um norte que vai ser determinado pelos políticos do clube, principalmente pela presidência, porque esse cargo é um cargo de confiança do presidente. Nome? Independente do nome? Do treinador? Bom, com certeza, né? O representante político do clube que determina dentro do clube, aí vai ter que ser o presidente do clube, porque não tem sentido a gente contratar alguém que vai ser o dono. Não, aí também não é possível. Nós temos que dar liberdade para ele dentro de um planejamento, dentro de uma organização, de modelo de futebol. Obviamente a gente pensa no Luiz Felipe, porque o Luiz Felipe, ele representa aquilo que o Grêmio sempre teve, que é a garra, a força, a vontade, a paixão. O Luiz Felipe representa, mas isso não significa que ele vai ser o novo dono do Grêmio, né? Não vai ser isso. Faço essa questão porque tivemos aí no passado o próprio Luxemburgo, né, que não deixava os dirigentes assistir a palestra, por exemplo. Mas aí é um problema de gestão, né? Como é que o cara vai chegar aqui, o Luxemburgo vai dizer, vai vir com o projeto dele, como é que vai, cara... Aí tu não pode nem falar mais essa palavra. Vou te dizer assim, como é que o Grêmio renovou? Aí vai uma crítica, já tá no fim, vou criticar um pouquinho também. Como é que alguém me contrata um treinador como o Luxemburgo, que nos últimos... Olha o histórico dos últimos 5, 6 anos dele, que não ganhou absolutamente nada, e renova o cara com uma fortuna que foi renovado por 2 anos. O cara, aí já veio a explicação assim, não, mas a torcida... Não, pode só um pouquinho, a torcida é a torcida. Aí estavam gritando lá, fica, não sei o que, tá bem.
Quem é o cara no Grêmio, quem é a pessoa no Grêmio que poderia dizer assim, não pro Luxemburgo? Me diz um. Olha, 2 tu não tem, só tem um. Só tem o presidente Fábio Koff que podia peitar isso. Nenhum outro poderia fazer isso. E ele renovou por 2 anos. Bom, e até hoje... quer dizer, não pagou ainda. Não, sabe, isso já tá no balanço lá do Grêmio, é 7 milhões e alguma coisa de dívida. Sim, já tá quase indo pra questão judicial já. Vai ir, mas já tá contabilizado. Tá contabilizado e quem assumir a próxima gestão... Que pague a conta. Que pague a conta. 9 horas da noite. Conseguiu fazer a tua pergunta? Era essa a pergunta? Era essa a pergunta? Não, porque senão ia acabar encerrando o programa sem que fizesse a pergunta, né? Aí fica meio complicado, né? Ele respondeu sobre a questão das rusgas políticas. Só pela importância. Até que você manda nessa mão. Porque ao longo da sua carreira como dirigente do Grêmio, ele sempre vai enfrentar esse grande adversário que é o Internacional. Vem de uma boa vitória diante da equipe do Criciúma. Joga com o Curitiba 6h30, no domingo agora, e confirma também aquilo que nós falamos aqui no debate da galera. É um momento da dupla Grenal na qual nós acreditamos. Eu acho que esta rodada do final de semana é importantíssima, porque o Inter enfrenta o Curitiba, que na minha opinião o Inter é 10 vezes melhor que o Curitiba passa uma situação difícil, e o Grêmio, mesmo sendo no Maracanã, no Rio de Janeiro, tem total condições de vencer o Botafogo e também passa por uma situação difícil. Também acredito em bons resultados da dupla Grenal, mas o histórico também acaba meio que deixando meio com o pé atrás. Questão do Botafogo se recuperando e o Grêmio tá com uma defesa que não toma gol há quase 700 minutos, quase batendo o recorde, o goleiro Marcelo Groi, e também o Inter, né? 6h30 da tarde contra o Curitiba, ou como diz um amigo nosso, é o horário perfeito para o crime, que é bastante complicado. Já foi feito o crime, na verdade. Já foi feito às 6h30 e o Figueirense que também em recuperação. Mas agradecendo aqui a participação do Newton Cabistani, o candidato a presidente do Grêmio, do movimento Grêmio Democrático. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do debate da Rádio Galera da Web, e as portas aqui da Galera estão sempre abertas caso você queira participar aqui dos nossos programas esportivos. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, e sempre que vocês me convidarem, a gente está à disposição, que não seja eu, que seja outra pessoa do nosso movimento, que vocês vão ter, assim, o prazer de receber aqui, vão ver que o discurso é o mesmo, né? Vai dizer, pô, os caras decoraram. Não, mas essa é a nossa realidade. Então, assim, fico muito contente de estar aqui na companhia de vocês. Espero que tenha conseguido esclarecer e fazer com que os ouvintes e os telespectadores tenham entendido a mensagem que a gente está querendo passar. Agradeço bastante a Samuel, que é meu contemporâneo, e a vocês que são mais jovens, e dar parabéns por vocês estar utilizando esse meio, que é o futuro das comunicações, e a gente está aqui, vamos dizer assim, inaugurando, né, Samuel? Estamos fazendo... Estamos aprendendo com eles, claro, estamos aprendendo com eles. O meu muito obrigado a todos vocês. E antes, eu tinha quase que já anunciado aqui que já iríamos encerrar o programa, lembrando a pergunta do Paulo Bizarro, que está na nossa audiência, o nosso colega, que ele pergunta rapidamente aqui para você, o Cabistani. Título nacional, qual a prioridade do Grêmio caso você seja eleito presidente do Grêmio? Título nacional, começa com o Campeonato Gaúcho, como vai funcionar? Na verdade, assim, a gente tem que reaprender a ganhar. A verdade é essa, né? Porque a gente desacostumou de ganhar. Eu tô pensando aqui agora, depois dessa pergunta, qual foi o último título que o Grêmio ganhou? Cara, assim, Gauchão em 2010. Nós conseguimos chegar na final do Gauchão. Cara, eu vou dizer o quê, né? Tem que reaprender a ganhar. E ganhar significa ganhar Gauchão, ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar Libertadores. Não tem prioridade, nós temos que ganhar. Entendeu? A torcida tá... Nossa Senhora, não pode mais dizer que não vai ganhar. Meu Deus. Qualquer título. Sedenta por títulos. Então, mais uma vez, agradecendo aqui o Newton
Cabistani participou aqui do nosso debate da galera. Elias Costa, boa noite, teu destaque final. Destaque final é essa rodada do final de semana, o Inter enfrentando o Curitiba com total condições, em casa, com total condições de se manter no G4, e o Grêmio no Rio de Janeiro enfrentando o Botafogo, também no domingo, aí querendo voltar ao G4, porque ficou um dia, né? Ontem o Atlético Mineiro ganhou do Santos, ficou um dia no grupo da Libertadores. Esperamos uma grande jornada para a dupla Grenal do Brasileirão. Samuel de Souza Santos, teu destaque final. Foi um prazer muito grande encontrar aqui o nosso prezado amigo e candidato à presidência do Grêmio, Newton Cabistani. Tem ideias interessantíssimas e tomara que o Grêmio assimile ao menos parte desse plano de administração que vocês têm. Foi uma alegria muito grande. Muito obrigado. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigado, Samuel. E ponto final no debate da galera de hoje no www.galeradaweb.com, aplicativos no seu celular, também assistidos na TW7.tv, na TV Mar em Rio Grande, canal 17 e 24 via cabo. Muito boa noite.